Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam na sua vida contribuir para que você seja mais feliz, mais forte, mais abençoado, mais vitorioso. Durante o programa eu faço 2 orações. Eu ministro uma mensagem bíblica, eu procuro conduzir você a ter o seu momento diário de devoção, o seu culto diário a Deus, o seu importante momento de alegria e comunhão com Deus. Faça deste programa, portanto, este momento de fé na sua vida e viva bênçãos a cada dia. Pega esse controle remoto, você fica com ele na mão o tempo todo, e afasta ele de você para você não ser tentado mudar de canal. Mas vamos juntos até o final do programa. É só meia hora. Passa rapidinho. E Deus tem bênçãos importantes e preciosas na vida de todos vocês. Deus tem milagres maravilhosos na sua vida. E esses milagres só acontecem quando você conhece qual é o seu direito em Deus e toma posse das promessas de Deus na sua vida. Que direito você tem com Deus? Você tem direito de ser filho de Deus, mas já não sou? Você pode perguntar. Bom, depende. Para você ser um filho de Deus é necessário primeiro crer em Jesus como seu Salvador. Você já creu? Então esse direito já cumpriu e você está desfrutando dele. Eu tenho a minha religião, tenho a minha filosofia, eu tenho a minha teoria, eu tenho a minha maneira de ser e tal. Então, lamento ter que dizer que você ainda é uma criatura somente, mas você pode evoluir nessa situação de criatura para filho de Deus. É só abrir o coração e crer em Jesus. Está claro lá na Bíblia, quando você lê João 1,12, diz a todos quantos o receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aí, para não ficar nenhuma dúvida, diz, aos que creem no seu nome. Então, nós temos que crer em Jesus. Crer nele significa tomar posse de uma bênção que só Deus poderia nos dar. Porque, humanamente falando, isso era impossível. Cientificamente falando, impossível. Então, somente espiritualmente falando, para ser possível essa mudança de estado de criatura para filho de Deus. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Essa nova criatura é a condição imposta por Deus de filho de Deus. Você já tomou essa decisão? Se não, esse é o momento oportuno. Abra seu coração e confessa Jesus como seu Salvador. Diga assim, Jesus, entra aqui na minha vida, faz de mim uma nova criatura e tira-me dessa situação de criatura e eleva-me à posição de filho do Altíssimo. E como filho, você passa a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo e desfrutar de um direito maravilhoso na sua vida. Suponhamos que alguém diga para você que você tem direito a uma herança, através de algum parente seu que você nem conhecia. Aí o que você tem que fazer? Ir lá no inventário que está aberto e habilitar. Habilitar. O primeiro passo, tem que ir e habilitar. O segundo passo, comprovar de que você realmente é herdeiro. Como fazer isso no sentido espiritual? Você tem que ir a Cristo e dizer, Senhor, eu quero também ser herdeiro de Deus, filho dele. Eu quero ser filho dele. Aí você abre o coração, convida Jesus para entrar, começa a viver a vida cristã, que é vida nova. Aí você tem que deixar aquilo que às vezes você vivia, fazia, tinha como regra, tinha como filosofia ou coisa parecida, dizer, a partir de agora eu vou viver segundo aquilo que está escrito na Bíblia. Eu quero ser um cidadão do céu. Eu quero ser um filho de Deus. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero herdar a vida eterna. Eu quero ter esse direito. E aí você passa a desfrutar desse direito. Mas para isso você tem que tomar 3 decisões importantes que diz na Bíblia. Primeiro,
negue-se a si mesmo, porque aí quem é mais importante na sua vida é Deus, não é você. Você está em segundo plano, Ele em primeiro. Primeiro lugar, o reino dos céus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Terceiro, você tem que tomar uma cruz e carregar. Qual é a cruz? É a cruz da renúncia, é a cruz da dificuldade que você vai ter como cristão, que você tem que administrar normalmente. Por que dificuldade? Porque as pessoas vão cair matando sobre você, dizendo: você agora é Bíblia, você agora é crente, você agora é Pentecoste, você agora é isso. Tantos nomes que vão trazer para você, você tem que ficar firme. Isso aí, se for parecer uma cruz, compensa, porque o Espírito Santo vai te ajudar a carregar essa cruz. Porque lá no mundo, as pessoas carregam uma cruz sozinha. É a cruz do vício, é a cruz do pecado, é a cruz da dificuldade, é a cruz da incredulidade, é a cruz da incerteza, que não tem coisa pior na vida do que incerteza. Pensa você fazer uma viagem, você pega uma estrada, aí não tem nenhuma placa indicando se é aquela estrada que te levará ao lugar que você quer ir. Aí você fica naquela dúvida. Você pergunta para alguém, fala: não sei, eu também estou perdido aqui. E aí você, não tem coisa pior do que alguém viver perdido nesta vida. Nós precisamos de sair dessa situação de perdido e entrar na rota certa. Então, para isso tem que tomar a cruz da obediência. Eu tenho que servir a Cristo. Essa estrada que eu devo percorrer é uma estrada que está sinalizada com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu sigo nela. E nela eu vou chegar ao porto seguro do meu destino, que é a eternidade com Deus. Que maravilha, né? Então, essas coisas são importantes. Jesus então disse: olha, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é negar a si mesmo, tomar a cruz e parar, porque tem gente que está com a cruz nas costas, mas parado, não sai do lugar. Nós temos que estar sempre em movimento. Para isso nós vamos fazer parte de uma igreja, nós vamos cultuar a Deus naquele lugar, nós vamos exercer a comunhão horizontal com as pessoas e a vertical com Deus, porque tem gente que diz assim: a minha vida aqui eu e Deus, ninguém paga as minhas contas, então eu não quero saber de ninguém não. Não é esse o propósito divino. Nós temos que viver como família, ou seja, todos nós cristãos somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. E aí nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos e servir a Deus como Senhor de todas as coisas. E levar a vida desta forma, para que nós possamos vencer, para que nós possamos seguir em frente e dizer: com Cristo eu serei mais do que vencedor. Então é importante você entender isso, para que você possa desfrutar de bênçãos gloriosas e preciosas na sua vida. O que eu faço aqui diariamente através deste programa? Eu estou no ar há mais de 16 anos, quase 17. Diariamente, de segunda a sexta-feira, eu estou trazendo uma palavra bíblica aos corações, porque meu propósito é abrir o caminho, descortinar este caminho da eternidade para você não errar, para você não perder o seu tempo com filosofias, com religiões, com outras coisas, mas ganhar o seu tempo encurtando a distância entre você e Deus, pegando o caminho seguro, caminho reto, porque o que é uma linha reta? É a distância mais curta entre dois pontos. E os dois pontos que estão nos separando é que estou aqui, Jesus está lá me esperando. Qual é o caminho mais curto? Aliás, Deus está lá me esperando. Qual é o caminho mais curto para chegar a Deus? É uma linha reta, que é Jesus o caminho. Por isso Jesus disse assim: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente que diz: todas as religiões são boas e elas me levam a Deus. Há controvérsias. As religiões podem até ser boas, primeira parte, mas a segunda parte, levar a Deus, não é bem assim. O que te leva a Deus é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada o que é? É o livro sinalizador. Quando você abre a Bíblia e lê, você vê: eu estou no caminho certo. Aí você vai andando, aí eu preciso de consultar de novo o manual aqui. Abre de novo a Bíblia, estou no caminho certo. Por quê? A nossa mente é assim. Uma hora você tem convicção, outra hora você tem dúvida. Uma hora você tem dúvida, outra hora você tem convicção. Na hora da convicção está tudo tranquilo. Na hora da dúvida você vai para a Bíblia e diz: o que a Bíblia ensina?
e ela te dá a convicção para que você esteja no caminho certo. Bom, já estou quase no meio do programa, mas eu preciso dizer que eu faço 2 orações neste programa. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida daqueles que contribuem com o programa. Na segunda, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que estão aqui comigo, que vão chegar para mim, e apresentar vocês que na hora da oração vão orar comigo. Compensa vocês exercer a fé em Deus, crendo no milagre e preparando-se para orar na hora do altar da intercessão. Deus tem bênçãos especiais na vida de vocês. Como entrar em contato com o programa Falando ao Coração? Você, observando aí na tela, você vê 2 telefones. Um fixo, o segundo, e o primeiro um celular. Esse número do celular é o WhatsApp, é o número do WhatsApp. E você pode entrar em contato com o Falando ao Coração escrevendo uma mensagem. O segundo é o fixo. Eu não tenho aqui o WhatsApp, não tenho maneira de escrever mensagem, então você liga no fixo, meu pessoal vai te atender. Aí você torna-se um evangelista associado e vem me ajudar a fazer esse programa. Você coloca o seu nome, quantos nomes você quiser, no altar da intercessão. Você vive conosco bênçãos importantes e preciosas a cada dia. Importante você ter esta oportunidade, essa ferramenta que te ajuda a conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar do melhor que ele tem para a sua vida. Preste atenção num detalhe. Já são 770 semanas propondo aqui no Falando ao Coração as campanhas dos Salmos. O salmo dessa semana é o Salmo 29. Faça essa campanha, leia durante 5 dias, 20 vezes por dia, o Salmo 29 e faça a campanha para você ou para alguém que você ama. E deixa Deus agir, deixa Deus operar, deixa Deus te abençoar de maneira poderosa e de maneira especial. Vamos fazer a primeira oração? Senhor, estendas as tuas mãos para abençoar, para recompensar, para fazer prosperar todos estes teus filhos que contribuem com este programa. Que eles possam alcançar em Ti, ó Pai, a bênção da recompensa e possam desfrutar de um tempo de prosperidade, de um tempo de saúde, de um tempo de grandes realizações, de um tempo de crescimento profissional, de um tempo vitorioso. Abençoa cada um, Pai, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Oséias capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus aqui traz para Oséias uma figura importante de pessoas que têm um desvio de conduta, infelizmente, para que ele pudesse, assim, mostrar para o seu povo o desvio de conduta deste povo. Mas mostrar também, não só o desvio, porque não adianta eu apontar o erro e não levar a solução. Deus é assim, ele levanta o erro das pessoas, e aqui ele está levantando o comportamento errado desse povo que desviou a conduta em relação ao Criador, que é Deus, o Senhor dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo ele está abrindo a porta da solução. O amor de Deus é assim, ele não simplesmente condena, mas ele mostra o erro e depois mostra a saída, mostra o caminho que a pessoa pode tomar na sua vida para que ele possa vencer. Quando diz para Oséias casar-se com uma prostituta e ter filhos através dessa prostituta, ele está querendo mostrar para este povo que havia um caminho importante que esse povo precisava tomar para vencer o mundo que estava vivendo. Porque o mundo cristão, ou o mundo do povo de Deus naquela época, porque ainda não se falava abertamente sobre Cristo, mas Cristo era apresentado como uma promessa, profeticamente, mas ele não tinha vindo ainda ao mundo, apesar de se manifestar na criação, se manifestar em todas as áreas do viver. Por simbologia, por figuras e assim, Jesus já era conhecido na época, mas através de coisas que ainda não estavam perfeitamente reveladas.
Aqui Deus está dizendo, olha, o povo precisa mudar. O povo tomou um caminho diferente, um caminho que não me agrada, esse caminho é errado, comparado com a prostituição, com a traição, e aí é necessário. Então veja, Oséias era casado com esta mulher, chamada Gomer. E esta mulher, ela resolveu separar-se de Oséias e resolveu entrar no mundo da prostituição. Era uma mulher bonita e ela disse, eu vou lá para a prostituição porque eu posso ganhar muito dinheiro, posso ter muitas coisas. E ela foi para este mundo afora. E ali ela tornou-se numa pessoa que era escrava do sexo, fazia tudo por dinheiro. E aí chegou num ponto que o tempo passa, a beleza passa, e ela perdeu com a velhice a beleza que tinha, e já ninguém a procurava. E nesse estado, ela tornou-se numa escrava, porque a escrava sexual daquele tempo era assim, alguém contratava e dizia, você é minha escrava. Aí ele punha os homens para trabalhar para ele, e esses homens tinham a liberdade de procurar aquela escrava, para que eles pudessem satisfazer os seus desejos. E a coisa caminhou nesse sentido. Mas chegou no momento que ninguém mais procurava essa mulher. Ninguém mais estava interessado nela. Por quê? Tornou-se numa pessoa que já não atraía mais com seus dotes, com as suas belezas, a nenhum homem. O tempo passou e ela foi para o mercado da escravidão. O mercado da escravidão. Alguém teria, para que ela pudesse sobreviver, teria que contratar para ela fazer algum tipo de serviço. Como prostituta já não servia mais. Talvez para ser uma faxineira, talvez para ser uma trabalhadora na agricultura, coisa assim, apesar de que ela já estava bem idosa, doente, feia e essa coisa toda. Mas o que é que aconteceu? Ela foi para o mercado da escravidão para ser oferecida. Era como se fosse um leilão. E aí apresentava cada pessoa naquele leilão e cada um ia comprando. Eu quero esse, eu quero aquele. A pessoa ia olhava a pessoa, sua idade, seu dote físico, sua capacidade, coisa assim. E aí arrematava no leilão aqueles que estavam sendo oferecidos. E Oséias resolveu ir a esse mercado, o mercado da escravidão. Chegando lá, quem que ele encontra? A sua própria ex-mulher, que o abandonou, o traiu, ele sofreu as mais diversas situações vexatórias por causa disso, porque as pessoas chegavam para ele, a sua ex-mulher está lá no prostíbulo, a sua ex-mulher está fazendo isso. Ele chega lá e vê a ex-mulher feia, doente, acabada, e Deus diz para ele, resgata esta mulher da escravidão. E ele a resgatou. Não que ele quisesse, talvez, mas porque foi um propósito divino. E ao resgatar aquela mulher da escravidão, ele está trazendo uma importante e maravilhosa lição espiritual para as nossas vidas. Que nós podemos ter a nossa vida mudada, transformada, para que pudéssemos assim herdar um direito glorioso, que é o direito da vida eterna. Ele resgata esta mulher da escravidão, traz esta mulher de volta para sua casa. E ele gera com ela mais um filho. E aí esse filho seria o libertador do mundo. Veja, Deus usa de certos recursos importantes para nos ensinar lições da profundidade do seu amor e mostrar que aquilo que é feito segundo o propósito dele tem um benefício importante. Agora esta mulher volta para a casa de Oséias, eles geram um filho e este filho vem a ser alguém que vai resgatar a humanidade da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado. Mas veja, esse não é o primeiro exemplo que nós encontramos na Bíblia de uma ação de Deus nesse sentido. Quando você lê a história do povo hebreu, quando esse povo está pelo deserto marchando rumo à terra prometida, esse povo chega diante das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram tão largas que 2 carros poderiam passar um pelo outro em cima do muro. Era como se fosse uma avenida. E aquele povo que está marchando rumo à terra prometida chega diante de Jericó, o rei de Jericó fecha os portões e diz, por aqui ninguém passa.
por aqui, ninguém passa. E aí eles procuraram um meio para chegar em Jericó. E eles encontraram a casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, que estava edificada em cima do muro. Ela morava em cima do muro. Eles então entraram, como se estivessem interessados nos serviços daquela mulher, entraram lá para conversar com ela, para que eles pudessem obter as informações necessárias. E aquela mulher, que era bem informada, se relacionava com tanta gente, ela trouxe toda uma síntese da situação que vivia o povo de Jericó diante daquele momento em que aquele povo estava chegando, aquele êxodo estava passando por ali. E ela disse, olha, o povo está apavorado, está aterrorizado, com medo de tudo, então tudo está fechado. E aí, aquele povo de Jericó, que pôs o seu serviço de inteligência para ficar atento, porque eles não podiam permitir que aquele povo que estava no deserto passasse por ali, descobre que os homens entraram na casa de Raabe. Quando eles descobrem, chega lá, bate na porta, aquela mulher descobre o que é, ela corre lá, manda aqueles dois homens esconderem, eles se escondem, e aqueles soldados de Jericó entram na casa e dizem, cadê os homens que entraram aqui? Nós sabemos que eles são lá dos hebreus. E ela inventou uma história, dizendo, eles saíram por essa porta, foram embora, vocês podem ir atrás e tal, mas ela tinha escondido. E aí os soldados foram embora e os homens passaram a noite naquela casa, protegidos por aquela mulher. No final do dia, no final da noite, no outro dia, início do outro dia, ela reúne com eles e eles dizem, olha, nós queremos te agradecer por ter nos protegido naquele momento. A mulher disse, olha, eu só vou fazer um pedido para vocês, como recompensa de eu ter livrado a vida de vocês, que tanto eu como a minha família estejamos protegidos para com essa ação de vocês quando passarem por aqui. E como vai ser isso? Eles olha, eles disseram para ela, fique tranquilo, nós vamos proteger você e todos da sua família. Traga toda a sua família para dentro dessa casa, coloca uma marca vermelha na porta de entrada da casa e quando nós vemos essa marca, nós não entraremos aqui e não destruiremos vocês. Assim eles fizeram. Essa marca vermelha que se colocava nas portas das casas de prostituição era comum. Por isso, num passado não muito longínquo, essas casas tinham uma luz vermelha na porta. Então, era uma marca. E aquela marca vermelha significava que a prostituta estava naquele período das mulheres, né? E ali, naquele período, não haveria serviço de atendimento aos clientes. Então, elas colocaram aquilo como um recesso e colocaram o pano vermelho. De tal forma que quando alguém chegasse, via o sinal e dizia, aqui não pode entrar porque o serviço não está sendo feito. Era um resgate de prostituição que estava Deus providenciando naquela hora. E essa mulher chamada Raabe foi alcançada quando o povo de Israel chegou, não entrou naquela casa, não destruiu aquela família, ela ficou livre por causa daquela marca vermelha que estava ali. Veja bem, existem situações na Bíblia importantes e nós devemos olhar para isso com humildade para entender o propósito divino. Aquela marca é a marca do sangue de Jesus na nossa vida. O inimigo não toca, o inimigo não entra, porque aquele que crê em Cristo Jesus, ele é alcançado pelo sangue do Cordeiro e a sua vida é transformada, abençoada e protegida. Isso é importante ressaltar. Protegida. Naquela hora, aquela mulher foi protegida por causa daquela marca vermelha. E aquela mulher também foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Tanto é que ela passou a ser uma pessoa que fez parte da linhagem de Davi, fez parte da linhagem de Jesus, e quando Jesus nasceu, ele veio desta linhagem. Ou seja, uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, ela alcança privilégios importantes, não importa qual seja o seu passado. Por isso a Bíblia diz que nova criatura, o passado é jogado para trás. Aquela mulher foi perdoada dos seus pecados, foi protegida e agora passou a ser alguém que através de sua linhagem, de sua descendência, Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu.
Porque o Evangelho transforma a pior das criaturas numa nova criatura. Eu preciso cada dia entender isso, porque às vezes a gente olha para alguém e diz, isso aí para esse não tem solução. A morte seria a solução. Aí querem impor pena de morte, essa coisa toda. A solução não é pena de morte. A situação, a solução é Jesus Cristo. A solução é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho transforma a pessoa numa nova criatura. Essa prostituta passa a ser uma serva de Deus e através dela Jesus vem ao mundo, através de sua linhagem, e aquela outra prostituta passa a ser uma protegida também, porque através dela o povo pôde passar ali naquela terra e assim alcançando grandes bênçãos e vitórias. Saiba, o poder do Evangelho é o poder transformador, capaz de transformar a pior das pessoas em uma nova criatura e ser abençoado. Meu conselho a você, não importa o seu passado, abra o seu coração agora para Jesus. Receba a Ele como seu Salvador e comece a viver um novo tempo de paz, de bênçãos e vitórias na sua vida. Chegou o momento de fé, momento de alegria, momento de comunhão, momento de oração, momento do altar da intercessão. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas estas pessoas que oram comigo. Todos estes nomes que têm chegado aqui para serem apresentados diante do Senhor no altar. E sobre todos, no nome de Jesus, eu declaro a bênção da salvação, a bênção da transformação, a bênção da cura, a bênção das portas abertas, a bênção das grandes vitórias, a bênção maravilhosa do Senhor que faz todo o diferencial na vida daqueles que creem e daqueles que abrem o coração para receber. Ser com todas essas pessoas, manifestando agora a tua bênção e o teu poder. E pelo teu Espírito, Pai, convença cada pessoa da necessidade de um encontro contigo, da necessidade de abrir o coração para Ti, da necessidade de viver uma vida nova, servindo a Ti e honrando a Ti como Deus e Senhor nas suas vidas. Se com todos eu oro sempre, no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com você o meu abraço ungido. Fica na paz do Senhor Jesus. Tem o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.